Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu ex-resumo semanal de NBA, MLB e NFL. Não tenho o que resumir, então a gente está nesse projeto temporário, que é o Matheus trabalhando com um universo onde o draft aconteceria depois de já saber o resultado da carreira, pelo menos do começo da carreira de alguns jogadores. E aí o Matheus traz pra gente o famoso redraft. E vai falar os porquês e dar os pitacos dele. E aí, como sempre, a gente estimula vocês a dar o pitaco também na rede social, porque vai sair a imagem, né, com o redraft, que o Heitor que faz. E aí vocês podem lá dar o pitaco e falar o que é que o Matheus acertou, errou, o quanto ele foi clubista e tal. Certo, Matheus? Certo. Não tem como muito ser clubista nesse aí que o Pacers draftou o TJ Leaf. Provavelmente o pior jogador do time hoje. Então já começou pelo menos com o clubismo às avessas, que é assim, né? O clubista ou ele tá exaltando demais ou ele é muito corneta. Então o Matheus de hoje tá no mood corneta, certo? Beleza, vamos lá então para o redraft do ano de 2017. E então vamos voltar para o dia 22 de junho de 2017, na Barclays Center em Brooklyn. Pois é, chegamos aqui mais uma vez na mesma arena, né? Do último. Quase sempre é em Brooklyn. Tem algum motivo pra isso acontecer? Por ser nova, alguma coisa assim? Ou é por lá? Eu acho que é por ser mais nova mesmo. Eu não sei. Eu não acompanhei os drafts antes de não ter essa arena. Então eu não sei como era normalmente, mas todos os que eu assisti foi em Brooklyn. Então vamos lá, estamos de volta então em Brooklyn. E a gente vai começar o draft por um dos casos mais misteriosos da NBA dos últimos tempos. Um caso cheio de história, né? Porque o que aconteceu com ele depois da escolha foi no mínimo intrigante. Ninguém sabia direito o que aconteceu. Que foi a primeira escolha do Philadelphia 76ers. Que foi a escolha original por Markelle Fultz. Certo? Certo. E aí você vai refazer. Primeiro dá só um resuminho aí do Markelle. O que aconteceu com essa escolha número 1. Que era uma escolha até tida, não como óbvia, mas uma boa escolha na época. E depois cheio de segredos e mistérios. Essa escolha originalmente era do Brooklyn Nets. Foi pro Celtics na troca do Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Terry. E um mês antes de começar o draft, os Sixers, o Embiid e o Simmons estavam pedindo para a diretoria draftar o Markelle Fultz. O Sixers achou que o único jeito seria trocando para a primeira escolha. Eles tinham a terceira escolha, então eles trocaram com o Celtics escolhas de draft e ainda deram a do próximo ano também para o Boston Celtics, que acabou sendo o Romeo Langford nesse ano. Demorou 2 anos para a escolha ser ativada pelo Celtics e foi o Romeo Langford nesse ano na 14ª escolha. Markelle Fultz jogou muito no college, num time meio abaixo. Washington não foi para o March Madness, mas ele era o melhor jogador do time e foi All-American e era um dos melhores freshmen do ano. Que tipo de jogador ele era no college? Ele era um armador mais puxado até um pouco para o Westbrook, acho que talvez menos explosivo, mais inteligente, assim, comparado ao Westbrook, que vai sem parar na cesta toda hora. Ele passa muito bem a bola. Dá pra ver agora no Magic que ele acha uns passes que os jogadores do Magic não estão acostumados e às vezes eles nem conseguem pegar a bola. O Mo Bamba fica perdido quando o Markelle Fultz acha um passe por trás das costas ou uma ponte aérea meio estranha.
E daí ele mostra que ele é bom passador, além de ser um ótimo Infiltrador, né? Um cara que infiltrador. vai com a bola até lá perto da cesta, né? E até tinha médias boas de chute na universidade, só que daí quando ele foi para o Philadelphia 76ers, sofreu uma lesão no ombro. Ninguém sabia o que era a lesão. Demorou um ano para ficar testando, ninguém sabia a lesão. Foi para a próxima temporada, ele fez a off-season, chute totalmente zero. Ele teve que aprender de novo como chutar a bola, até lance livre. Ele fazia umas técnicas diferentes a cada jogo. Pra tentar não sentir dor, né? Pra tentar fugir da lesão, que era uma lesão que não conseguia tratar. Pra Eles tentar mudaram a enganar mecânica, um pouco né? o ombro. E daí, no meio do seu segundo ano, ele foi trocado pro Orlando E Magic. o lance livre era uma figura, né? Era muito engraçado ver o lance livre. Ele dava uns tapinha na bola, né? Assim, ele ficava fingindo que ia arremessar, alguma coisa assim, né? E no primeiro ano ele jogou no começo, ficou fora a maioria do tempo, e daí voltou nos últimos jogos da temporada regular e conseguiu um triplo-duplo, se tornou o jogador mais jovem a conseguir o triplo-duplo naquele momento. O Lonzo tinha conseguido um também no mesmo ano, mas o Fultz era quase um ano mais novo do que o Lonzo, então o Lonzo conseguiu no começo da temporada e o Fultz no final, e ainda foi o mais jovem a conseguir um triplo-duplo. Mas não deu certo em Filadélfia. O Sixers trocou ele por uma escolha de segunda rodada e o Jonathan Simmons pro Orlando Magic. E esse ano é o primeiro ano que ele tem saudável. Completo, jogando, né? Ele começou no banco no começo, mas agora é titular do Magic, é o armador titular, e vem mostrando alguns flashes que pode ser um grande jogador. Teve um jogo contra o Los Angeles Lakers que ele conseguiu um triplo-duplo, e o Magic conseguiu a vitória aqui em Los Angeles. E o LeBron até falou dele depois, né, na entrevista, falou que ele é um jogador, não sei, alguma coisa como mágico de ver, ou então faz bem pros olhos. Ele falou alguma coisa bem sobre a plasticidade do jogo dele, né, que é impressionante mesmo. E vamos ver então se você vai comentar sobre as 14 primeiras escolhas, né? Loteria. Vamos ver se ele vai cair a ponto de nesse episódio, ou se tudo que aconteceu com ele tirou ele fora da loteria. Mas vamos lá para a escolha, então, que você faria com o Philadelphia 76ers. Acho que talvez no ano passado seria um pouco de debate quem é o melhor jogador, Tatum ou Mitchell. Para mim, a escolha é diferente de você, já aviso antes. Mas nessa temporada o Tatum tá em outro nível. Ele tá com médias 25 pontos por jogo. Em 2020 foi All-Star, liderando o Boston, mais até que o Kemba. E o Boston tá em terceiro no leste. Seria um triozaço com Ben Simmons e Joel Embiid. Ele também é um bom chutador, então pode espaçar a quadra. Ben Simmons na armação, J.J. Redick tava lá de alarmador, ele, o Tatum, daí contrata algum power forward, um ala pivô, e daí o Joel Embiid. Lembrando que esse draft foi antes das trocas do Butler e do Tobias Harris, então o time ainda estava menos pronto para os playoffs, mas ainda com um futuro brilhante pela frente. Seria um e o belo Tatum futuro. só agregaria a esse time. Ele foi o terceiro na batalha de Rookie of the Year. Quem ganhou o Rookie of the Year foi um jogador que não foi draftado esse ano, foi draftado no ano passado, que seria o seu companheiro de time, Ben Simmons. Mas pra mim esse ano o Tatum mostra que é o melhor jogador dessa classe de 2017. Eu concordo com tudo que você falou assim sobre os números e tal, mas minha análise é sempre mais emocional. E aí eu digo assim, como eu faria se eu fosse o dono da franquia, e eu gosto mais do Mitchell. É um jogador que me atrai mais, mas é óbvio que os números estão aí, e esse ano principalmente, até pelo momento, o Jazz deu acho que se esperava muito do Jazz esse ano, e aí, comparado com o que se esperava, ele ficou um pouquinho atrás. Até melhorou agora, né, do meio pro fim, né? Antes da parada, tava um pouco melhor, né? Mas eu acho que ficou um pouquinho aquém do que se esperava, mas é um jogador que me atrai mais. E aí a gente vai então já... E lembrando que no ano de rookie do Jason Tatum, ele jogou contra os Sixers no segundo round dos playoffs, e ele que ganhou a série jogando com o Jaylen Brown e o Terry Rozier, que eram outros jogadores jovens. Então foi um time jovem do Boston Celtics que ganhou do Sixers e levou o LeBron ao jogo 7 na final de conferência. E o Irving foi pro banco, né? Foi machucado, né? E aí essa molecada
pegou o time e levou até esse ponto, né? Legal. E o Tatum jogou muito contra o LeBron na final de conferência. Uhum. No ano de rookie, ele deu uma caída no seu segundo ano, mas no terceiro ano ele voltou com tudo. Acho que a troca na armação do time ajudou bastante ele a melhorar. E apesar de que você falou, né, da questão do rookie do ano ter sido o Ben Simmons, né? A grande disputa ali, pelo menos nas redes sociais, foi com o Mitchell, né? O Mitchell que tirou um sarro e falava, tipo, no ano seguinte, quem vai ser? Acho que vai ser ele de novo, né? Vai ser o Ben Simmons de novo e tal. E aí, porque ele também era um dos cotados, e possivelmente até poderia ter ganho nesse ano, né? Porque o Mitchell foi talvez mais inesperado. Foi bem mais inesperado. O que o Mitchell produziu. O Tatum foi a terceira escolha no draft 2017 e o Mitchell foi a 13ª. Então dá pra entender o hype. E aí, emendando, a gente vai pra segunda escolha, que era a escolha do Los Angeles Lakers, que pra mim, na época, foi eu não entendi a escolha do Lakers. Olhando o basquete como eu entendo, eu não entendi a escolha. Entendi como marketing, entendi e tal, mas não entendi como basquete. O Matheus era meio fanboy dele. E aí o Lakers escolheu o Lonzo Ball. Por um monte de coisa, o pai maluco e a vontade que ele tinha de jogar aqui, tal. Mas o tempo mostrou quem estava certo, né, Matheus? Eu ainda acho o Lonzo Ball um grande jogador. Pra ser escolha 2 daquele draft? Pra mim, top 7. Eu acho que eu pus ele no top 7. Ele é um dos... Principalmente agora com o Zion vem jogando... Acho que no Lakers ele tinha muita pressão em cima dele. Agora em New Orleans tá jogando muito melhor. Melhorou bastante o chute de 3. A minha discussão na época nem era que ele não era um bom jogador, era só que ele não era pra ser uma segunda escolha. O Lakers se empolgou com alguma coisa e você mesmo tá dizendo agora que não era pra ter sido, certo? Quem era pra ter sido a segunda? Mas em 2017, como a gente pode ver os times passando também no Mitchell, ele era considerado top 4 jogadores da classe. Ele jogou muito no único ano em UCLA, foi All Freshman Team dos Estados Unidos, do college. Foi um dos concorrentes ao prêmio de melhor jogador do ano. E dá pra ver outras escolhas bem piores do que a do Lonzo Ball na segunda posição pro Lakers, como um tal de Suns na quarta escolha. Mas o Mitchell, depois de alguns anos, o Mitchell também era mais velho, ele jogou 3, 4 anos na universidade. O Lonzo tinha 19 anos no draft e o Mitchell 22. Mas aí, voltando hoje, por exemplo, vamos então pro top da época. Você escolheria, se fosse o Lakers, sem contar tudo o que aconteceu, você escolheria ele ou escolheria o Fox, por exemplo? Dando uma olhadinha com um pouquinho da influência do que você tem agora. Eu escolheria o Fox, mas porque o único jogo que eu assisti do Lonzo no college foi contra o Fox, e o Fox ganhou. Ele jogou bem melhor do que o Lonzo. Foi no Elite 8 do March Madness, foi um jogaço, Kentucky e UCLA. Tinha o querido TJ Leaf no time, jogou muito, mas enganou todo mundo. Enganou alguns times. Então vamos lá, a segunda escolha então foi Lonzo Ball, mas o Matheus, refazendo o draft, traz a surpresa desse draft, traz Donovan Mitchell, certo? Como seria esse time? Acho que o Mitchell seria uma estrela já pro Lakers naquele ano, jogar junto com o Brandon Ingram, que ainda estava crescendo, né? Ele teve um ano de rookie mais abaixo do que ele poderia ter, e daí no segundo ano ainda foi um pouco abaixo. Começou a melhorar no passado, teve uma lesão, e daí foi trocado agora esse ano e tá voando em New Orleans. Desse eu esperava isso. Mas o Mitchell, por ele ser até mais velho, ele era mais pronto para jogar na NBA. E acho que o Lakers precisava de um jogador mais pronto para levar o time a algumas vitórias, né? Porque tava difícil. Até o LeBron chegar, o Lakers estava 6, 7 anos sem playoffs. Uma das maiores franquias da história. Sem os playoffs todo esse tempo é uma coisa grande. Acho que o Mitchell, junto com o LeBron,